Olá a todos, vamos começar agora a nossa live da semana, ok? Essa semana a nossa live é sobre o filósofo René Descartes, um cara extremamente importante e relevante, cai muito no Enem, tá? Então hoje nós vamos falar sobre o René Descartes. Eu trouxe algumas informações extremamente importantes e relevantes para vocês, tá? Sobre esse filósofo francês. E aí, uma vez mais, deixa eu só me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Professor Brenner, tá? Eu sou professor de Ciência Política e estou dando uma aula aqui para vocês de filosofia voltada para o Enem. Boa noite, obrigado vocês que estão entrando aqui. Vamos começar a nossa live então sobre o René Descartes, ok? Um filósofo, assim como eu falei, extremamente importante e relevante para o Enem, tá? São lives voltadas para o Enem. Bom, o que eu trouxe para vocês sobre o René Descartes, tá? Bom, ele, assim como eu falei, é um filósofo francês, tá? Ele nasceu em março de 1596 na França, tá? E ele morreu em Estocolmo, na Suécia. Eu vou falar mais sobre a infância e a juventude de René Descartes e vou falar também sobre a morte dele, que ele morreu na Suécia, tá? Foi muito, assim, de certa forma interessante também como que se deu a morte dele, tá? Bom, assim como eu falei, o René Descartes, ele foi um filósofo francês, mas não só filósofo, ele foi matemático, ele foi cientista, tá? E ele estudou sobre diversos outros temas. Eu vou falar para vocês sobre todos os temas que o René Descartes também estudou medicina também. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Vamos lá aprofundar sobre o René Descartes, beleza? Bom, olha só. O René Descartes, ele foi um dos primeiros a abandonar o aristotelismo escolástico, tá? Porque até então, eu vou falar um pouco mais a respeito disso também, essa questão da Igreja Católica, que acreditava e seguia muito os fundamentos da escolástica. E aí, como foi evoluindo, né, e até no iluminismo também, e muitos filósofos do século XV, do século XVI, do século 17 também, mas principalmente do 15 e 16, evoluíram muito o que se sabia até aquele momento sobre a filosofia e sobre o que os filósofos gregos diziam até então. Uma das coisas é a escolástica, tá? Então ele rompeu com isso aí. Justamente porque ele formulou a primeira versão moderna do dualismo mente-corpo. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso para vocês entenderem. Como também ele rompeu com esse aristotelismo escolástico pelo fato de ele ter desenvolvido uma nova ciência. Aí vocês me perguntam, como assim, professor René Descartes desenvolveu uma nova ciência? Sim, eu vou falar para vocês. Uma ciência baseada na observação e no experimento. E aí vocês também me fazem a pergunta: bom, professor, mas o Aristóteles não já fazia isso? Sim, o Aristóteles já fazia isso e fazia brilhantemente, né? Essa ciência baseada na observação e no experimento. Mas é até óbvio a gente pensar que, por exemplo, o Aristóteles, ele é ali do século IV a.C., né? Ele é da Antiguidade Clássica, é muito tempo antes. Então, ali na época de René Descartes, então as coisas estavam muito mais evoluídas. Ou seja, os filósofos então evoluíram muito mais o que já havia o que já havia até aquele momento e o que Aristóteles e Platão e outros filósofos também disseram. Então ele fez a mesma coisa que o Aristóteles, ou seja, uma ciência baseada na observação e no experimento, só que ele evoluiu grandemente isso aí. Tá? Então, como eu falei, o Aristóteles também fazia isso, mas o René Descartes evoluiu isso aí. O René Descartes modernizou essa ciência e ele é considerado, olha só, isso é o que alguns estudiosos dizem, que o René Descartes é considerado um dos pais da filosofia moderna. Eu não curto muito esse tipo de rótulo, sabe? Um dos pais da filosofia moderna. Até porque esses estudiosos dizem que vários outros filósofos também são os pais da filosofia moderna. Maquiavel, o Thomas Hobbes, né, o Rousseau, Montesquieu. Então, eu não curto muito isso, mas, de certa forma, a partir também de René Descartes, a filosofia moderna
foi considerada moderna a partir deles, tá? Justamente porque, dizendo mais uma vez, eles evoluíram muito o que tinha até então, que foi trazido lá da Grécia Antiga, beleza? Bom, e aí, o René Descartes, ele rejeitou esse conhecimento aparente que era derivado da autoridade, do sentido e da razão, tá? Não apenas isso, mas sim, como eu falei, do experimento e da observação, tá? Olha só, trazendo o René Descartes, ele trouxe fundamentos baseados na intuição também, tá? E de quando você pensa, você existe. Foi daí que ele expressou aquela sua máxima famosíssima: penso, logo existo, tá? Muito relacionado e baseado na intuição. Eu não sei se vocês acompanharam uns 2 dias atrás um story que eu postei aqui no meu Instagram sobre de quem é a frase, justamente preparando vocês para essa live de René Descartes. Eu perguntei de quem é a frase penso, logo existo. Tá? Muitas pessoas responderam, foi muito interessante. E a grande maioria de vocês responderam corretamente. Essa frase é do René Descartes, tá? Mas muitas pessoas disseram que era do Aristóteles e Platão, enfim, e não é. E aí hoje, por isso que hoje a nossa live é sobre René Descartes, tá? Então eu vou aprofundar um pouco mais para vocês. Então já fica aí a dica para vocês, já fica para vocês armazenarem essa informação. A frase penso, logo existo é sim do René Descartes, ok? Nós vamos falar mais sobre essa frase também, beleza? Então, beleza. Olha só, o René Descartes, ele criou um dualismo, como eu falei, do corpo-mente, mas ele criou também esse dualismo que distingue a mente do corpo, ou seja, a mente da matéria, tá? Onde a essência da mente é o pensamento. O pensamento é a essência da mente. Beleza, pessoal? Muita gente entrando aí, obrigado, tá? Vamos lá aprofundar sobre o René Descartes aqui. Bom, fiz uma breve introdução, um breve apanhado geral sobre o René Descartes. Agora eu vou falar um pouco sobre a infância e juventude dele, tá? E deixa eu só falar uma coisa, aproveitando que tem uma galerinha massa aí. Na minha live da semana passada, não sei por qual motivo, o Instagram me derrubou, tá? Mas se por um acaso o Instagram me derrubar novamente, aguardem aí que eu entro já imediatamente, tá? Para vocês não perderem nada aí. Vamos ver se hoje o Instagram não me derruba. Não sei por qual motivo ele me derrubou a semana passada. Mas vamos lá. Então, beleza, eu vou falar agora para vocês sobre a juventude de René Descartes. Olha só, informações interessantes. Bom, o pai do René Descartes se chamava Joaquim e a sua mãe Jeanne. E olha só, a Jeanne, mãe do René Descartes, morreu quando ele tinha apenas 1 ano. Tá? Olha só. Ele praticamente não conheceu a mãe. E aí o pai dele casou de novo, tal, né? Joaquim Descartes era o pai do René Descartes. Ele se casou novamente e aí, como geralmente acontece, né? Os filhos... E aí foi o que aconteceu com o René Descartes. Ele foi criado por um avó e por um tio-avô também, tá? E aí, olha só, a família Descartes, era uma família católica romana, tá? Mas eles moravam em uma cidade protestante. Por que isso é importante? Porque nesse momento rolava muito conflito interreligioso, né? Intolerância religiosa. Na França também, na Itália, mas na França principalmente. Tá? Eu vou falar mais a respeito disso, vocês vão entender. Muito conflito religioso entre católicos e protestantes, tá? Então ele era de uma família católica, mas vivia numa cidade protestante. E olha só, nesse momento, mais especificamente para vocês, em 1598 aconteciam vários conflitos religiosos, como eu falei para vocês, conflitos sangrentos mesmo, com muitas mortes. Não havia liberdade de culto, tá? E aí, em 1606, o René Descartes, ainda jovem, né, ele estudou em um colégio jesuíta. E ele não aprendeu só engenharia, direito e administração, mas ele aprendeu também matemática, metafísica, atuação, ou seja, artes cênicas, poesia, dança, equitação, esgrima. Ele aprendeu muita coisa. Esses caras dessa época eram muito loucos, né? Aprendia de tudo. Era médico, era matemático, era físico, inventava coisa.
E aí não foi diferente com o René Descartes, ele era um cara extremamente inteligente. Ele não só gostava de estudar, ele amava estudar. Eu vou falar também um pouco mais a respeito disso. Bom, como a gente ainda está falando da juventude do René Descartes, aí eu estou trazendo mais informações para vocês. Olha só. Em 1614, o René Descartes tinha apenas 20 anos. Ou seja, com 20 anos, ele se formou em direito, tá? Ele se formou em direito numa cidade chamada Poitiers, ainda é na França. Eu vou falar logo mais adiante que ele saiu da França, tá? Ele não quis mais viver na França e não voltou mais para a França. Mas ainda com 20 anos, ainda era um jovem, né? Estava formando ali todo o seu arcabouço teórico, todo o seu entendimento, mas ele se formou em direito com 20 anos. E aí, olha só, o pai do René Descartes, o Joaquim Descartes, como eu falei para vocês, era conselheiro do parlamento da Bretanha, na França, ok? E até por isso, o René Descartes herdou uma modesta posição na nobreza de Rennes, o nome da cidade na França, tá? Rennes. Ele herdou esse posto, até porque o pai era um cara ali influente, estava ali no meio dos políticos, tá? O pai do René Descartes queria que ele entrasse para o parlamento, né? Assim, a família de políticos, é muito normal isso também. E o pai dele queria isso para ele. Mas será que ele queria isso para si? Bom, vamos ver, tá? Então o pai dele queria que ele entrasse para o parlamento, mas a idade mínima era 27 anos. Ele ainda não tinha os 27 anos para entrar para o parlamento. Então ele não entrou, tá? Ele não entrou para o parlamento. E aí ele tinha 22 anos, 20 anos, como eu falei, 2 anos depois, já aos 22 anos, ele foi para a Holanda, tá? Estudar mais ainda. Aí ele foi estudar matemática e arquitetura militar. E aí ele foi para a Holanda, ele simplesmente amou a Holanda. Ele morou muitos anos na Holanda. E aí, eu vou falar também um pouco mais sobre, na cabeça de René Descartes, como foi essa diferença entre a Holanda e a França, tá? De por que ele gostou mais da Holanda do que do país onde ele nasceu, a França. Bom, então ele foi para a Holanda. E aí, ele foi para a Holanda, mas ele ficou também rodando na Europa, por vários países, vários lugares diferentes da Europa. Mas sempre ele tomou para si um ponto ali chave que era a Holanda. Ele viajava, voltava para a Holanda, viajava, voltava para a Holanda. E dentro da Holanda mesmo, ele morou em vários lugares diferentes, tá? Bom, então ele criou raízes ali na Holanda, beleza? E sempre estudando. Ele não ia viajar a turismo, não. Tava sempre estudando, ele conheceu pessoas muito influentes, ele conheceu Thomas Hobbes, o Galileu Galilei, enfim, muitas pessoas, ele conheceu muita gente influente, mas ele não curtia muito isso não, eu ficava mais quieto ali na dele, beleza? E olha só, como ele rodou muito a Europa, sempre estudando, aos 23 anos ele inventou a geometria analítica, para vocês verem o tanto que o cara era realmente inteligente e estudioso, tá? E não só inventou a geometria analítica, como ele também desenvolveu um método universal de raciocínio dedutivo, tá? Um raciocínio, então, dedutivo baseado na matemática, aplicável a todas as ciências, tá? Era baseado na matemática, porque ele era também um matemático, mas que você conseguia aplicar isso para qualquer coisa que você quisesse, tá? Esse raciocínio dedutivo. O cara era realmente muito inteligente mesmo. E olha só, aí vocês perguntam, beleza, professor, como assim um raciocínio dedutivo baseado na matemática? Vou explicar um pouco mais para vocês. Esse método do René Descartes consiste basicamente em 4 regras, tá? Se vocês quiserem anotar é o seguinte, primeira regra, não aceitar nada como verdadeiro que não seja evidente. Segundo, dividir os problemas em suas partes mais simples, tá? Terceiro, resolver os problemas procedendo do mais simples para o mais complexo. E, por fim, depois que você terminar tudo, verifique novamente todo o raciocínio. Acredita que ele mandou essa? Então esse era o sistema de René Descartes, ok? Bom, essas 4 regras que eu trouxe para vocês, elas são uma aplicação direta de procedimentos matemáticos, tá? Ele explica como que se dá isso aí matematicamente.
O René Descartes, ele tinha uma visão otimista sobre a capacidade da ciência em prol do homem, em favor do homem, a ciência para melhorar a vida do homem. Ele acreditava muito nisso, tá? Nessa ciência. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre a vida do René Descartes na Holanda mesmo, tá? Já que, como eu falei, ele gostou da Holanda, morava ali na Holanda e ficou ali por muito tempo. Ali muita coisa aconteceu na vida do René Descartes ali na Holanda, tá? Bom, então ele foi para a Holanda, basicamente, principalmente para quê? Para aproveitar uma liberdade que ele não tinha em Paris. Liberdade de viver tranquilo mesmo, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, porque na França era muita pressão e era muita perseguição também da Igreja Católica, tá? Então ali na Holanda ainda estava muito tranquila a Holanda. Ele gostou daquela tranquilidade que ele encontrou ali. E ele foi para a Holanda também para evitar as distrações que Paris trazia para ele e para evitar os amigos, tá? Ele era, assim como eu falei, vocês podem até ter isso como uma verdade mesmo. O René Descartes, ele era meio antissocial, ele não curtia muito a resenha, tá? Ele gostava mesmo era de ficar quieto na dele, trancado, recluso, estudando. Não era só matando o tempo. Então ele não era muito da resenha não, tá? Então como Paris era muita resenha, a França como um todo, mas principalmente Paris, era muita resenha, a Holanda naquele momento ali era mais tranquila, então ele ficou de boa lá na Holanda, ok? E aí, olha só, como eu falei, ele gostava muito de ficar recluso, estudando e pensando e desenvolvendo as suas teorias, tá? E a verdade também disso tudo é que ele já tinha uma grana suficiente para si, ele não precisava muito ficar correndo atrás de grana. Ele tinha uma grana suficiente, não é que ele era rico da burguesia, não. Ele tinha uma grana ali porque ele, enfim, tinha ali umas terras, vendeu umas terras, tinha umas posses ali, até o pai dele era de uma família, era mais rico. Podemos dizer que o René Descartes era ali da classe média, tá? Mas, enfim, ele tinha uma grana suficiente para viver independente. Por isso que ele pôde falar, vou para a Holanda, vou viver na Holanda, porque eu quero ficar na Holanda, e ficou com a grana que ele já tinha mesmo, tá? E olha só, como a França, assim como eu falei, também costumava jogar a galera na fogueira. Peraí, tem uma pergunta que cheguei um pouco atrasado. De quem o senhor está falando? Eu fixei o tópico aí, não fixei não? Bom, se o tópico não está fixo aí, a live é sobre René Descartes. Estou falando tudo que eu posso trazer sobre o René Descartes. Ok, Jonas? Tranquilo. René Descartes. Bom, e aí, como eu falei, a França costumava jogar a galera na fogueira. Costumava guilhotinar, costumava matar as pessoas, tá? E aí, então, até por conta disso, a Holanda era mais tranquila. Ele falou, não, vou ficar aqui na Holanda mesmo. Aqui é mais tranquilo, mais de boa, tá? Então ele ficou lá na Holanda mesmo. E aí, olha só, por falar na França, então, como estava a França naquele período de René Descartes, ok? Assim como eu falei, a França estava uma intolerância religiosa gigantesca, muitos conflitos religiosos entre católicos e protestantes, judeus sendo expulsos da França, muitos judeus foram expulsos, inclusive no ano de 1615, no início ali do século 17, ok? E a última fortaleza protestante, ela também foi esmagada. E até por isso o René Descartes falou, eu não quero ficar na França de jeito nenhum. Ele vazou de lá. E aí, evoluindo um pouco mais na história, já aos 33 anos, numa cidade chamada Franeker, na Holanda, o René Descartes desenvolveu e ele escreveu o primeiro rascunho de suas meditações, tá? Ele é esperto mesmo. Camila, exatamente. Esperto, né? Porque, pô, a França realmente, até o período ali da Revolução Francesa e um pouco após a Revolução Francesa, era um país muito difícil e complicado de se viver, tá? Então, beleza. Assim como eu falei, aos 33 anos, ele desenvolveu e já estava escrevendo ali as primeiras linhas, o rascunho do que viria a ser as suas meditações filosóficas, tá? E aí,
para não ser diferente, o que René Descartes fez? Viajou mais pela Europa, conheceu mais gente, conheceu mais lugares, escreveu muito mais coisas, tá? Viajou muito mais dentro da Holanda também, conheceu muita gente, tá? E aí, olha só, dentre todas essas viagens, ele chegou a uma conclusão. O René Descartes, ele defendeu a liberdade e a tolerância religiosa. Ele falou, gente, vamos viver em paz, cada um cuide de si, da sua religião. Se é religião A, B, C ou D, foda-se, vamos viver em paz. Ele defendia a tolerância religiosa, cada um cuidando de si, tá? E aí, olha só, nesse contexto de tolerância religiosa, ele argumentou o seguinte: como católicos e protestantes adoravam o mesmo Deus, ele disse que ambos poderiam ter esperança no céu. Para ele não fazia sentido essa briga, essa intolerância religiosa entre católicos e protestantes. Ele falou, porra, vocês adoram o mesmo Deus. Para que isso? Que briga é essa sem sentido? E aí ele lutou contra isso, contra a intolerância religiosa, tá? E olha só, lembrando, né, assim como eu falei da Revolução Francesa, vale lembrar aqui que o René Descartes morreu uns 130 anos antes da Revolução Francesa, tá? Eu não sei se vocês lembram da minha live da Revolução Francesa, mas só abrindo um parênteses aqui, o que estava rolando na Revolução Francesa? Um grito, um clamor por mudanças, tá? E aí os intelectuais do momento, na Revolução Francesa, eles citavam os filósofos que já tinham morrido. Inclusive o René Descartes foi um dos filósofos citados na Revolução Francesa. Falou, ó, cento e tantos anos atrás, o René Descartes já falava isso, porra, vamos mudar essa parada aqui. E aí foi exatamente isso que aconteceu. De tudo que René Descartes, que foi apenas um dos filósofos citados na Revolução Francesa, tá? Então tudo que ele falava nesse momento foi citado lá na Revolução Francesa em 1789. Se vocês quiserem, tem tá aqui no meu IGTV a live sobre a Revolução Francesa, tá? Onde eu falo a respeito disso. Bom, então é isso. O René Descartes morreu uns 130 anos antes da Revolução Francesa, tá? E olha só, em 1635, o René Descartes tinha 39 anos e ele teve uma filhinha, filha única, tá? Nasceu a filha de René Descartes, que se chamava Francine, uma filha única, aquela coisa, ele, pô, ainda mais filha com pai, né? Aquela coisa maravilhosa, beleza, foi uma coisa maravilhosa. Só que a Francine morreu, ainda criança, com 5 anos, tá? Ela tinha 5 anos quando morreu. A única filha única do René Descartes. E ela morreu com uma doença chamada escarlatina, tá? Escarlatina é uma doença que não é muito comum, mas é basicamente uma doença onde o corpo adquire uma bactéria, o corpo fica muito vermelho, né? Enfim, e pega principalmente em crianças, tá? Em crianças a partir dos 5 anos. Então foi isso que aconteceu com a Francine, a filha do René Descartes, e infelizmente ela veio a falecer com apenas 5 aninhos, né? Infelizmente uma criança ainda, tá? E aí ele ficou extremamente triste, obviamente, a filha única, imagina, e já com 39 anos, enfim. E olha só, tem algumas pessoas que são meio maldosas, né? Alguns estudiosos também. Eu prefiro ficar mais na minha aqui, ser mais imparcial e trazer para vocês a informação imparcial, de maneira imparcial. Mas enfim, seja como for, eu tenho que trazer para vocês uma informação de que alguns estudiosos defendem que ela não era filha legítima dele, tá? Mas não tem como se comprovar isso aí. Mas seja como for, seja a corrente que defende que ela era filha legítima ou a que defende que não era filha legítima, ele amou ela de qualquer jeito, de todo jeito, tá? Ele batizou ela e ele fez o papel de pai durante os 5 anos que ela viveu, tá? E aí, isso fez o René Descartes, a morte da sua filha, fez ele pensar também, refletir um pouco mais e criar novas teorias. Inclusive, nesse contexto, a partir da morte da filha dele, ele disse que ele não acredita que alguém deva conter as lágrimas para provar que é homem, tá? Ele defendia essa tese aí também, justamente porque ele ficou muito triste, chorou e tal, enfim, defendeu isso aí também. Aí, olha só, eu vou falar para vocês sobre 2 obras, bem rapidamente, 2 obras de René Descartes. Uma é... Bom, eu não sei por que defendem que não era filha dele, só que alguns estudiosos, eles simplesmente lançam essa, é uma filha ilegítima. Assim como também na minha live sobre o Adolf Hitler,
Ele era o filho ilegítimo do pai e o sobrenome Hitler era desse pai que teoricamente não era um pai biológico, mas que tinha o sobrenome Hitler que ele adotou. Enfim, é só dizendo, algumas pessoas não aprofundam e não explicam, né, o porquê que não era filho. Apenas dizem que não era um filho legítimo, que era um filho ilegítimo, tá? Apenas respondendo a pergunta aqui, beleza? Bom, então eu vou falar muito rapidamente sobre duas obras, O Mundo e o Discurso sobre o Método, tá? Duas obras extremamente importantes de René Descartes. Bom, vai saber, né, Camille? Cada uma que o povo fala. Bom, essas duas obras, o que estava acontecendo? Olha só, o Galileu Galilei, que era um cara extremamente importante para a história também, estava lá em Roma desenvolvendo suas teorias de que a Terra é a Terra que gira em torno do Sol. Ele estava lá no mesmo momento, eles são contemporâneos, tá? No mesmo momento de René Descartes, o Galileu Galilei estava lá em Roma defendendo isso. Gente, a Terra é que gira em torno do Sol, porque não era isso que eles acreditavam naquele momento. Naquele momento, a crença era de que a Terra era o centro do universo, tá? O Nicolau Copérnico já foi o primeiro a falar isso, que inclusive o Nicolau Copérnico teve que morrer negando a sua teoria, tá? Morreu negando, botaram a faca no pescoço dele. Que papo é esse que você tá dizendo aí que o Sol que é o centro do universo e que é os planetas que giram em torno do Sol? Você vai morrer por conta disso. Aí o Nicolau Copérnico, não, calma, não é bem assim. Infelizmente, morreu negando a sua própria teoria. E aí estava acontecendo mais ou menos a mesma coisa com Galileu Galilei, que estava também desenvolvendo essa linha de raciocínio de que a Terra não é o centro do universo, tá? E de que é a Terra, são os planetas que giram em torno do Sol. E aí, com isso também o bicho pegou pro Galileu Galilei, tá? O nego tava indo atrás, a Igreja Católica que acreditava na Terra sendo o centro do universo, a Igreja Católica ficou pistola e perseguiu o Galileu Galilei por conta disso. Que porra é essa? Tá maluco? Que papo é esse? Tá inventando isso aí? De novo esse papo? E aí perseguiu muito o Galileu Galilei. E aí, olha só, nesse mesmo momento, tá? O René Descartes estava escrevendo e basicamente terminou de escrever a sua obra chamada O Mundo, tá? E aí, uma das perseguições da Igreja Católica para esses filósofos era que eles eram muito radicais, que o que eles falavam era muito radical. E aí, o René Descartes olhou para sua própria obra, para a obra O Mundo, e realmente ele entendeu que ela estava um pouco radical demais. E aí, ele juntou uma coisa com a outra. Ele olhou o que estava rolando lá com Galileu Galilei em Roma, ele falou: o quê? A Igreja Católica, a galera tá perseguindo o Galileu Galilei lá, dizendo que ele é muito radical porque ele tá falando. E aí o René Descartes olhou para sua própria obra e falou: não, peraí, calma lá, o bicho tá pegando, não vou publicar essa obra agora não é o momento. E a obra finalizada, gente. A obra O Mundo, finalizada. Ele fechou, guardou, ele não publicou, por medo de perseguição e de represálias, tá? Porque o bicho realmente estava pegando mesmo, e o bicho pegou pro Galileu Galilei também, e ele falou: porra, não dá nem para falar nada, tudo que você fala as pessoas perseguem. E aí ele, nessa obra, ele também fala um pouco sobre essa questão dos planetas e do sistema solar e de que a Terra não é o centro do universo, tá? Era uma teoria que naquele momento não era aceita, tá? Que não era a Terra o centro do universo, tá? E aí, olha só, isso foi em 1633, tá? O René Descartes tinha 37 anos. E aí ele não publicou e guardou, beleza? E aí foi isso que aconteceu. Essa obra de René Descartes também tinha muitas ideias que eram consideradas revolucionárias também. Isso foi o que fez ele não publicar a obra, tá? Inclusive, essa obra só foi publicada depois que ele morreu, tá? É uma outra informação muito interessante. Enquanto ele viveu, ele não publicou essa obra, tá? Mas uma informação importante para vocês é o seguinte: ele só deixou de publicar essa obra O Mundo, tá? Ele nunca deixou de estudar. Camila, sim, essa live vai ficar salva, eu vou subir ela no IGTV do Instagram, tá? Assim que terminar, ok? Vou subir ela vai ficar salva assim, tá?
E aí o que eu quero dizer para vocês é que o René Descartes, ele só deixou de publicar essa obra, mas ele nunca deixou de estudar e de desenvolver as suas teses e as suas teorias, beleza? E aí, basicamente, é isso. O Galileu Galilei, René Descartes e muitos outros filósofos e estudiosos da época temiam muito ser condenados pela igreja, temiam perseguições da igreja católica, temiam represálias, tá? Todo mundo queria mesmo, era fugir do confronto com a igreja católica, ninguém queria enfrentar a igreja católica, até porque a igreja católica era extremamente poderosa, tá? E olha só, como eu disse que eu ia falar sobre duas obras, a primeira foi essa, O Mundo, muito rapidamente, né, que a gente não tem muito tempo. E aí eu vou falar bem rapidamente também sobre a outra obra, O Discurso do Método. E essa obra já é de 1637, quando o René Descartes tinha 41 anos. E olha que interessante, ele escreveu essa obra em francês, ele não escreveu ela em latim. Mas aí você pergunta, tá, o que isso tem a ver, professor? É o seguinte, é porque basicamente todas as obras eram escritas em latim. O latim era a língua, assim, uma língua culta, tá? E era uma língua que comumente as pessoas escreviam as obras em latim. Inclusive o latim era um idioma que era meio que obrigatório, as pessoas mais cultas, da classe média para cima, tinham que estudar o latim. Então as obras eram escritas, na sua grande maioria, em latim. Só que ele falou, não, vou escrever em francês, porque eu quero que todas as pessoas, inclusive as mulheres, ele não falou isso para menosprezar as mulheres, ok? Mas ele disse que era escrever em francês para mais pessoas terem conhecimento, para mais pessoas estudarem, para mais pessoas ampliarem o seu conhecimento mesmo, para chegar a mais pessoas. Até porque não tem como negar, o francês é uma língua mais falada do que o latim, ok? O latim, como eu falei, era uma língua mais da elite, enfim. E ele falou, não, vou escrever em francês mesmo. Então ele escreveu originalmente o Discurso do Método em francês, tá? Para a galera poder estudar mesmo e aprofundar nisso aí. Aprofundar mais no estudo e no seu pensamento mesmo, tá? Ter mais um senso crítico. O René Descartes acreditava que todos podiam distinguir o verdadeiro do falso à luz da razão. Tá? Ou seja, nessa obra, O Discurso do Método, o René Descartes nos dá a receita de como se chegar à verdade. Tá? Ele desenvolveu a tese de que existe uma única verdade inquestionável, a nossa existência. E é daí então, mais uma vez, trazendo a luz, trazendo aqui a nossa live, foi daí que o pensamento resumido dele nessa famosa frase, penso, logo existo, tá? Porque só existe uma verdade inquestionável, que é a nossa existência. Portanto, penso, logo existo. Uma frase extremamente importante e emblemática também do René Descartes, ok? Então, ele justifica aceitar como certa apenas a existência de quem pensa, tá? Muito interessante também. E aí, olha só, além disso, o René Descartes ilustrou o seu método de utilização da razão na busca da verdade e da ciência, tá? Ele buscou a verdade em relação à ciência em dioptria, onde ele derivou a lei da refração, em meteorologia, onde ele explicou o arco-íris, e em geometria, por exemplo, onde ele fez uma exposição de sua geometria analítica, tá? Isso mostra também o quão inteligente e sábio, né? E muitas teorias que o René Descartes lançou aí, tá? Bom, o René Descartes também forneceu um código moral para uso enquanto se busca a verdade, tá? Um código moral em 4 pontos que eu vou trazer para vocês. Primeiro, obedecer aos costumes e às leis locais. Segundo, tomar decisões baseadas em evidência e segui-las com firmeza, tá? Baseada em evidências. Terceiro, mudar os desejos ao invés de querer mudar o mundo. Ele também é adepto daquilo. Se você quer mudar o mundo,
Você não tem como mudar o mundo. Mude primeiramente a si mesmo, tá? E quarto, sempre buscar a verdade, beleza? Esse método de René Descartes exibe, tá, pra gente o conservadorismo, que ele era muito conservador. Exibe também a determinação e a dedicação que o René Descartes tinha em relação às suas próprias teses e teorias e nos seus estudos de um modo geral, tá? Para o René Descartes, o conhecimento é uma árvore, tá? Para ele é assim. Como que funcionava essa árvore? A metafísica corresponde às raízes da árvore, a física corresponde ao tronco dessa árvore e a medicina, a mecânica e a moral correspondem aos galhos dessa árvore, ok? Vou falar bem para vocês agora rapidamente sobre uma outra obra de René Descartes, Meditações, tá? Essa obra, Meditações, aí esbarrei aqui. O René Descartes publicou ela, escreveu ela e publicou em 1641, quando ele tinha 45 anos, tá? Ele publicou ela quando ele tinha 45 anos. E qual é dessa obra? Vocês me perguntam, qual é dessa obra? Meditações. Bom, já na primeira edição, ele comprova a existência de Deus e a imortalidade da alma. A alma é imortal porque ela não tem extensão e não pode ser dividida em partes, como o corpo, tá? O René Descartes apresenta pelo menos duas provas para a existência de Deus, porque ele acredita piamente que Deus existe e ele defende a existência de Deus. Bom, então já que ele apresenta pelo menos duas provas de que Deus existe, duas provas para a existência de Deus, ele diz o seguinte: Deus é um ser perfeito. Então Deus existe, porque se não existisse, Deus não seria perfeito. Tá? Ele mandou essa aí pra gente também. E aí, como eu falei, ele acredita muito na existência de Deus, tá? Só tomando uma aguinha aqui. Bom, esses argumentos do René Descartes, tá? Sobre a existência de Deus e sobre a imortalidade da alma, tá no cerne do racionalismo de René Descartes, principalmente sobre a existência de Deus. Ele agrega que Deus é perfeito e, portanto, Deus não engana os seres humanos. Deus é perfeito porque não engana os seres humanos. Deus nos leva a acreditar que o mundo material existe e, de fato, ele existe, tá? O mundo material. Há fundamentos metafísicos para a existência da mente de Deus e do mundo material. Tudo o René Descartes traz para a matemática, para a metafísica e para a lógica também, tá? Isso é muito interessante. E já essa obra, Meditações, ela foi escrita em latim. Essa obra ele escreveu em latim, ele não escreveu em francês não, tá? E ela foi dedicada aos seus professores jesuítas da Sorbonne, em Paris, uma extremamente importante e conhecida em Paris, a Sorbonne. Ele dedicou aos seus professores jesuítas, tá? Bom, essa obra também, ela inclui respostas críticas a vários outros pensadores, tá? Ele criticou realmente outros pensadores. Ele não aliviava, não passava pano não, tá? Obrigado aí, pessoal, pela presença, tá? Pelas mensagens aí. E aí, sempre lembrando, essa live vai ficar salva, tá bom? Aqui no IGTV do meu Instagram. Bom, agora eu trouxe para vocês, para a gente encerrar, que o tempo tá acabando, que é pouco tempo, né, de live, enfim. Anos finais. O que aconteceu nos anos finais e o que o René Descartes deixa de herança para nós? Bom, depois de anos morando na Holanda, ele voltou para a França, tá? Mas aí vocês perguntam, professor, no início da live você falou que ele não voltou para a França. Sim, ele não voltou para morar, tá? Ele jamais voltou a morar na França. Mas ele voltou para fazer negócios, tá? Ele também fazia os negócios ali, business, ok? Fazia ali seus negocinhos e aí precisava ir lá na França resenhar um pouco ali no sentido de fazer negócio, ganhar um dinheirinho ali, tá? Mas não para morar. Ele morava sempre na Holanda. Mas aí eu vou explicar já já o porquê que ele morreu na Suécia, tá? Em Estocolmo. E também ele voltou para a França para fazer business, também para supervisionar a tradução das suas obras para o francês, porque como eu falei, ele, assim como todos os outros intelectuais, escreviam em latim,
só aquela obra que ele escreveu em francês. Mas ele escrevia em latim e foi lá na França supervisionar para ver se como é que estava a tradução em francês, porque ele também queria que as suas obras estivessem em francês também, tá? E aí, lá na França, ele fazendo os business dele, ele teve alguns encontros com outras celebridades do momento. Assim como eu falei no início da live também, ele é contemporâneo de Thomas Hobbes, tá? Ele encontrou Thomas Hobbes, trocou uma ideia ali. O Thomas Hobbes é um filósofo inglês extremamente importante também e que cai muito no Enem e que eu vou fazer uma live sobre o Thomas Hobbes também, tá? Bom, vamos lá. O que mais que eu posso trazer para vocês sobre os anos finais de René Descartes e sobre o que ele deixou de herança para a gente? Bom, aos 53 anos, tá? No ano de sua morte, ele morreu extremamente jovem, morreu quando ele tinha 53 anos, tá? Ele estava na Suécia, em Estocolmo. Eu vou falar agora como que foi isso aí, como que ele morreu lá na Suécia, em Estocolmo, ok? Ele estava lá na Suécia fazendo o quê? Para ajudar a rainha da Suécia naquele momento, porque ela queria fundar uma academia de ciências. E aí ela pediu a ajuda dele. Ele era um cara muito influente na época. Ele falou: "Ô, René Descartes, chega aqui na Suécia. Eu quero fundar uma academia de ciências, tá?" E aí, essa mulher, essa rainha da Suécia, o nome dela é Cristina, Rainha Cristina. Ela tinha apenas 22 anos, tá? E ela é uma mulher muito maluca, porra, muito doida, muito doida. Aí ela falou isso pra ele: "Vamos fundar uma academia de ciências aqui", mas chegou lá, começou a dar um monte de tarefa pra ele. Falou: "Ó, escreve isso aí pra mim, escreve um poema, escreve uma poesia, escreve um ode, escreve é, é, peças de teatro." A mulher começou a despirocar com o René Descartes lá em Estocolmo. Mas era a rainha da Suécia, ok? Então ele tava ali meio, porra, o que tá acontecendo? Mas beleza, ele tava fazendo tudo que ela tava pedindo, beleza? Como eu falei que ela era meio maluca, ela fazia o René Descartes acordar todos os dias às 5 da manhã, tá? Todos os dias acordar às 5 da manhã para ter suas lições, porque ela falou assim: "Não, René Descartes, você precisa ter as suas lições aqui na Suécia, não sei o quê." Botou banca para cima do René Descartes. E aí, é isso, ela fazia ele acordar todo dia às 5 da manhã. Acordar 5 da manhã se mostrou extremamente prejudicial para a saúde do René Descartes, tá? Porque ele já tinha uma saúde debilitada. Ele não era assim um cara muito saudável. E aí, como ele tinha uma saúde muito debilitada, estava ruim, estava prejudicando ele, tá? Por quê? Como assim, professor, ele tinha uma saúde debilitada? Ah, Clarinha entrou. Oi, Clarinha, beleza? Bom, ele tinha a saúde debilitada, tá? Porque ele nasceu com problemas nos pulmões. E ele era, em virtude disso, acostumado a acordar tarde. E foda-se, cada um acorda na hora que quiser e dorme na hora que quiser. E aí, se vocês pensarem, é o seguinte: pô, o cara tinha uma doença no pulmão. Para a saúde dele, era melhor ele dormir tarde e acordar mais tarde. Beleza, sem problemas, tá? Então eles, toda a vida, dormiu tarde e acordou tarde. Aí aos 53 anos, tá lá na Suécia, a mulher faz o cara acordar todos os dias às 5 da manhã. Beleza? Aí eu vou explicar um pouco mais o que aconteceu. E outra, vocês imaginam só, o René Descartes morreu dia 11 de fevereiro, tá? 11 de fevereiro. Imagina, do ano de 1650. Imagina vocês no hemisfério norte, em fevereiro, ainda na Suécia. Sabe, gelado não, frio só um pouco, né? Imagina o quão frio estava a Suécia em fevereiro. Em fevereiro, o hemisfério norte, né? É todo gelado. Imagina a Suécia, então. E aí isso começou, então, a prejudicar ainda mais ele, tá? Em fevereiro na Suécia, muito, muito frio. Muitos graus abaixo de zero estava na Suécia nesse momento em fevereiro. E aí, foi prejudicando ele. Ele pegou um resfriado. Numa dessas manhãs, de todos os dias ele acordava cedo, ele pegou um resfriado, tá? E aí ele pegou esse resfriado especificamente dia 1º de fevereiro. Esse resfriado se transformou numa pneumonia. E apenas em 11 dias
ele morreu. Então, o René Descartes morreu de pneumonia em Estocolmo, na Suécia. Entendeu? Por conta disso, já tinha saúde debilitada, problemas nos pulmões, acordando 5 da manhã, respirando aquela friagem lá. Essa foi a morte até assim meio emblemática também, trágica e emblemática do René Descartes, tá? Bom, aí pra gente finalizar, exatamente, foi isso que aconteceu com o René Descartes. Pra gente finalizar, até porque já eles vão cortar minha live aqui, que o tempo tá acabando, eu trouxe algumas curiosidades interessantes sobre o René Descartes. Bom, assim como eu falei no início, eu vou falar um pouco mais agora. O René Descartes vivia sempre sozinho, em reclusão, vivia recluso mesmo. Ele mudava frequentemente de casa, tá? Ele mudava sempre ele mudava de casa. Por exemplo, ele morou durante 22 anos na Holanda. Durante esses 22 que ele morou na Holanda, ele morou em 18 lugares diferentes, tá? Ele não gostava da resenha, ele gostava mais de ficar quieto na dele mesmo. E aí, outras curiosidades sobre o René Descartes, para a gente poder finalizar. Ele era tão assim afeito e gostava tanto de estudar e de criar suas teses e de expandir o conhecimento, principalmente de outras pessoas. Ele praticou medicina gratuitamente durante um momento na vida dele. E aí ele estudou muito. Ele tentou muito aumentar a longevidade humana. Esse foi um dos desafios de vida do René Descartes, tá? Ele quis muito aumentar a longevidade humana, tá? Infelizmente isso aí ele não conseguiu. Aí, como eu falei, ele morreu de pneumonia, tá? Aos 53 anos. Essa informação é importantíssima para vocês. Imagina lá na prova do Enem vocês poderem sabe, com clareza, com contundência falar, não, René Descartes, aí vocês citam, morreu de pneumonia aos 53 anos. Ou quem vai corrigir a redação de vocês vai falar, porra, esse aluno aqui sabe muito. E aí vocês vão lembrar, porra, aprendi isso com o professor Breiner na live sobre o René Descartes. É interessantíssimo isso. Beleza? Exatamente. E aí, olha só, morreu então de pneumonia, uma morte melancólica, triste, num país onde não era o dele, um país extremamente frio, com a rainha maluca lá, dando trabalho para ele. Bom, e aí, olha só, como eu falei que ele gostava muito de ficar recluso, ficar só quieto, ele gostava era disso mesmo, ficar só quieto. Estudando, lendo, aprofundando, criando as suas teorias, criando as suas teses, tá? Só estudando. E aí, olha só, uma outra coisa interessante, o René Descartes, ele disse que é impertinente orar a Deus para mudar as coisas. Ao invés disso, se não podemos mudar o mundo, devemos mudar a nós mesmos, tá? Essa frase já foi extremamente amplamente divulgada, tá? Mas eu quero terminar essa nossa live com esse pensamento de René Descartes. Ele disse exatamente isso. É impertinente nós orarmos a Deus para mudar o mundo, tá? Mas nós devemos, então, pedir, orar a Deus e para mudar a nós mesmos, ok? Com esse pensamento de René Descartes, eu encerro a nossa live de hoje, uma live extremamente importante e interessante, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês. Dê um like aí, compartilhe, tá, com seus colegas, com seus amigos que também estão estudando para o Enem. Eu já vou subir essa live imediatamente no meu IGTV do Instagram e vou também subir ela no meu canal do YouTube, tá? youtube.com/professor Breiner Silvestre. Pode procurar lá Professor Breiner no YouTube. Vou subir ela agora no YouTube também e ela vai ficar aqui no meu Instagram também. Então, se vocês não puderam assistir a live toda, vocês podem assistir posteriormente, tá? Curte, compartilha, manda para os seus amigos que também estão estudando. Agradeço muito mesmo a presença de vocês. Vamos lá, rumo à aprovação do Enem. Cada semana uma live diferente, focada no Enem, para ajudar vocês a passarem, tá? Rumo à aprovação no Enem. Valeu, pessoal. Obrigado aí, obrigado mesmo pela presença de vocês. Até a próxima live. Fica me acompanhando aí no Instagram, nas redes sociais, os meus posts, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima live rumo à aprovação no Enem. Valeu.